Bom dia a todos. Agradecer a presença de todo mundo. Nós hoje vamos fazer uma apresentação com parceiros aí de muito tempo, né? O Dr. Gilberto, o Marco Julião e o Gabriel Bastos. Vamos falar nessa sequência. O assunto hoje é Data Mapping e Data Discovery. Essa nossa conversa aqui é gravada, tá? Depois é disponibilizada nos nossos canais. Vocês podem mandar perguntas pelo chat, tá? No final eu vou tentar organizar aqui e distribuir essas perguntas. O tema Data Mapping e Data Discovery é um tema que tem sido recorrente, tem gerado muitas dúvidas, tem gerado muitas esperanças de ser a solução fácil da LGPD, como se muitas vezes até como se fosse uma única solução, mas nós estamos aqui para esclarecer. O Dr. Gilberto vai falar sobre os aspectos jurídicos e regulatórios, Marco Julião vai falar sobre Data Discovery, né, uma visão mais técnica, mais aprofundada, e o Gabriel vai falar sobre integração, e eu vou falar sobre o Data Mapping integrado ao negócio. Então, esperamos que seja bom para vocês, e qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem no chat, nós estamos 100% à disposição, ok? Então, doutor Gilberto, vou passar a palavra. Pode capturar a tela, por favor. Fernando, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou já carregar aqui a apresentação. É a mesma última que você mandou, É a Gilberto? mesma última que eu mandei Então, eu posso por apresentar aqui, você segurança. vai falando, Ótimo. claro. Obrigado, Fernando. Pode começar, eu já projeto. Tá. Bom, quando a gente fala de mapeamento de dados, um aspecto importante é o mapeamento de políticas, né? Então, a apresentação, ela versa sobre arquitetura de políticas. Eu costumo citar um exemplo de que é tradicional nas políticas de segurança da informação um item dizendo que todo ativo de informação pertence à organização. Isso deixa de ser verdade com a LGPD, porque o dado pessoal pertence ao titular, pertence à pessoa física, né? Então, se a gente não mapeia as políticas que existem numa organização, a gente pode ter assim inconsistências, né? E uma primeira pergunta, né, que surge nesse sentido do ponto de vista de introdução de políticas na organização, é se é necessário pela LGPD que exista realmente uma política de proteção de dados pessoais, porque a lei ela diz que precisa ter uma política para o país, a chamada Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. Tem esse nome assim na lei, né? Que a NPD está cuidando, inclusive, né, no calendário dela regulatório, de elaborar. Agora, ela não fala especificamente sobre política de proteção de dados pessoais, né, com esse nome. Obrigado, Fernando. E então a gente teria, em tese, uma primeira questão que seria essa, justamente, de até que ponto é necessário ter essa política. Fernando, eu posso te pedir para ir passando, assim, Claro, claro. podemos passar para o próximo, né? No exterior, essa questão tem sido enfrentada, né? E a consideração lá, ao longo de décadas, é que se não for adotada uma política, né, a organização fica exposta, por exemplo, a penalidades, porque a política é o que mostra realmente a boa-fé, é o que mostra assim o comando geral da empresa, né, para que seja adotado um conjunto de técnicas e de medidas de segurança. Então, se você não tem uma política, você fica exposto ao risco de multas muito pesadas, né? Podemos passar para o próximo, né? E isso, do ponto de vista da LGPD, no artigo 52, que trata das penalidades, é exatamente o que tem acontecido lá fora, né? O item 9 diz que a adoção de política de boas práticas e governança ela é considerada como um parâmetro, como um critério para evitar ou para reduzir a multa, né? A penalidade. E ali fala política de boas práticas e governança, não está falando política de proteção de dados pessoais. Mas a política de proteção de dados pessoais, ela é, do segmento boas práticas e governança, aquilo que é específico para a área, né? Então, a gente deduz que, no mínimo, embora não seja obrigatório, assim, textualmente, é no mínimo conveniente ter uma política. Podemos passar ao próximo?
E só que quando a gente responde essa primeira pergunta, se convém ou não convém, se é preciso ou não é preciso, e a gente chega à conclusão de que a gente deve ter uma política, a gente fica no meio, assim, de um oceano de outras políticas. Aqui a gente tem notícias, por exemplo, proteção de dados pessoais e política de classificação de informação, né? Grau de sigilo da informação, prerrogativas de acesso. A gente tem também política de proteção de dados pessoais e política de continuidade de operações, BCP, Business Continuity Plan. Depois a gente tem o GDPR e aí propriedade intelectual, que é outra política. Depois GDPR e compliance, que é mais uma política. E depois política de gestão de ativos de informação, né, mais outra. Então, como é que a gente trata dessa política de proteção de dados pessoais se ela esbarra necessariamente em tantas outras políticas, né? Podemos passar para o próximo. Então, o que se percebe é que é necessário, na política de segurança de proteção de dados pessoais, não só um enfoque vertical, a política, os regulamentos, os contratos, os termos de consentimento, etc., mas também um alinhamento horizontal com as outras políticas, né? E a própria LGPD, ela tem alguns ganchos para isso, né? Por exemplo, quando ela fala de segurança, ela fala em vários artigos sobre segurança, assim especificamente, né? Isso tem a ver direto com a política de segurança da informação. Depois ela fala em segredos comerciais e industriais. Você não precisa, algumas vezes, prestar algumas informações ao titular se aquilo disser respeito a segredos comerciais e industriais. Então, tem algumas atenuantes, algumas excludentes de responsabilidade baseadas em segredos comerciais e industriais que são muito importantes, né? Isso tem a ver com propriedade intelectual, com a política própria, né? Segredos comerciais e industriais se encaixam debaixo de propriedade intelectual, de acordo com o Código da Propriedade Industrial. Depois, políticas de compliance, quantidade de operações, classificação de sigilo, uso de ativo de informática, gestão eletrônica de documentos, outra política, né? E várias outras. Então, é importante mapear não só fluxo de dados, inventariar dados, né? Mas também inventariar essas políticas. Podemos ir em frente. Um exemplo concreto, que eu acho que afeta todas as organizações, que é a chamada tabela de temporalidade, né? E essa, normalmente, é uma área regulada internamente pelo setor de controles internos, né? Na política de controles internos, ou chamada, às vezes, de política de compliance, né? Então, tem o interesse dessa área, né? Do ponto de vista de controlar quando um prazo deve ser mantido, né, em relação ao documento e quando o documento deve ser descartado. O controle disso compete normalmente a controles internos, esse setor. Por outro lado, a tabela, ela diz respeito a prerrogativas de acesso, quem pode, quem não pode acessar aquele documento. Então, ela tem a ver com política de classificação de sigilo. O grau de proteção, que proteção vai ser dispensada, se vai ser senha, se vai ser multifator a autenticação, se vai ser sala-cofre, etc. Isso está na política de segurança da informação. Então, a gente vai vendo que um mesmo documento, que é a tabela de temporalidade, ela afeta várias políticas simultaneamente. A gente tem ainda a questão do backup. De repente, esse documento vai ser conservado por um certo prazo, mas durante esse prazo ele deve ser mantido também num data center externo, né, numa outra localidade. E mesmo após prazo vencido, né, pode ser que o documento não fique mais em circulação, não fique mais com livre acesso, mas ele fique guardado, né, com o backup, com uma eventualidade durante o prazo de prescrição legal, né? Depois, informação sobre prazo, então, esse é uma informação que é exigida pela própria LGPD. Então, a gente tem exemplos muito concretos, esse é apenas um, de situações em que, na implantação da LGPD, a gente tem que promover a conversa com as outras políticas. Podemos ir em frente. Bom, algumas questões a considerar nesse sentido. Primeiro, o mapeamento deve ser multidisciplinar. A gente pode até ter na organização o encarregado de dados, né, o DPO, a gente pode ter uma definição, assim, uma alocação de competências, mas é muito importante que o comitê multidisciplinar
ele cuide também desse mapeamento. Ele acompanha o inventário de dados com um olhar voltado para as políticas respectivas. Depois, a terminologia uniforme. Como é que você vai fazer uma harmonização entre políticas se não existe um glossário, se a terminologia não é comum, né? Às vezes você fala de informação, às vezes você fala de dado, às vezes você fala de privacidade, às vezes você fala de proteção de dados pessoais. Então, se não houver assim uma tabela de equivalência, né, dificulta bastante ou cria ambiguidade e possíveis interpretações diferentes. Privacidade e proteção de dados pessoais, por exemplo, são coisas diferentes, não são sinônimos, né? Depois, as referências cruzadas, né? É muito importante que uma política, às vezes até por hipertexto, né, ela tenha um link para outra, para a parte específica da outra, que diga respeito ao item de que esteja se tratando no momento, né, e que essas referências cruzadas elas sejam motivo de sensibilização, né? Então, no treinamento em relação à política de segurança da informação, deve haver um capítulo com relação à proteção de dados pessoais, com relação ao LGPD, e mostrando na PSI, na Política de Segurança da Informação, o trecho que tem a ver com a LGPD e vice-versa. Treinamento de LGPD, fazer referência à Política de Segurança da Informação e as outras, né? E ter uma jurisprudência, entre aspas, jurisprudência de decisões, às vezes, internas, que seja coerente no tempo e no espaço. No tempo, porque a gente, no processo de implantação da LGPD, a gente tem fases, né? É importante que tenha uma linha evolutiva assim consistente. E no espaço, porque no espaço horizontal do alinhamento entre as políticas, é importante que a aplicação do que é decidido em relação à política não seja inconsistente com o que é decidido com relação a uma outra política e que tinha, na verdade, uma zona de confluência com a primeira, né? Podemos ir em frente. Relevância da harmonização, essa harmonização entre as políticas. Esse conjunto de políticas, essa arquitetura, é como se fosse um castelo de cartas. Se a gente não tiver essa harmonização, se a gente não tiver o glossário comum, as referências cruzadas, a sensibilização conjunta, etc., progressivamente isso vai sendo erodido. Eu dei o exemplo daquele item da PSI dizendo que toda a informação pertence à organização, né? Não é bem assim. Então, se você não tiver essa harmonização, isso vai sendo corroído, né? E acaba por se desfazer. Podemos ir em frente. Então, os pontos de apoio para essa harmonização, alguns deles, talvez os principais, são a sistematização de documentos, em primeiro lugar, porque quando você inventaria, você automaticamente tem a porta aberta para sistematizar, né, para automatizar. Você vai automatizar olhando não só para dentro, mas para fora, para o entorno também. Então é importante você ter visão de ecossistema, porque senão aquele castelo de cartas interno, que está apoiado por sua vez no externo, ele desmorona também. E já que você vai olhar o conjunto do ecossistema, fazer um laudo de avaliação, né, da preparação interna e da externa, que são interdependentes, né? E depois desse laudo de avaliação feito, né, um retrato tirado oficial, fazer o monitoramento disso, o acompanhamento, né, contínuo. E, na medida em que seja necessário, conforme detectado no monitoramento, fazer a manutenção, que seja adaptativa ou que seja corretiva de algumas situações que demandem, né, ou mesmo evolutiva, os aprimoramentos e aperfeiçoamentos. A própria autoridade nacional ela vai emitir aperfeiçoamentos, evoluções. Essa é a história da proteção de dados pessoais no resto do mundo. E tudo indica que vai ser aqui no Brasil também. A gente está na quarta onda de proteção de dados pessoais no mundo, né? Diferentes regulações que houveram, né? Então, tudo indica que pode ter mais ondas, é muito importante manter essa evolução. Podemos ir em frente. Eu acredito que esse seja o último slide, né? Então, para a política de dados pessoais, é muito importante nessa harmonização, harmonizar o que é offline, o que é online, né? A política para o website, a política interna, o regulamento interno, né? É importante a gente olhar a divulgação, a questão da ciência, a comprovação de que todos tomaram conhecimento, de que ficou publicamente disponível, as melhores práticas internacionais, né, que dão um respaldo muito grande. A gente vem falando sobre, por exemplo, desde o ano passado, sobre co-controladores, quando você tem mais de uma organização e que compartilha esse dado necessariamente.
né? E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, acaba de soltar um guia que fala expressamente de controladoria, né? Controladoria conjunta. Então, isso não está na LGPD, mas a autoridade nacional reconhece que isso é uma realidade, né? E é um padrão internacional. Então, é sempre muito importante estar antenado com aquilo que provavelmente vai chegar, né? Aí você tem mais tempo de se organizar com calma, se organizar adequadamente, né? Então, é muito importante estar antenado com aquilo que são as tendências, né? A linguagem, né? Tem muita gente que diz, olha, é uma política. E outros dizem, não, não precisa ser considerado uma política, é um aviso de privacidade, pelo menos aquele extrato mais simples que fica no website, né? Pode ser um comunicado de privacidade, né? Então, a linguagem pode ser importante e, assim, distribuir, né, o nível de profundidade em diferentes documentos, mas integrados, né, harmonizados. E o encadeamento, a gente ter links, né, entre os documentos que promovam essa inter-relação. Fernando, eu tenho a impressão que só tem mais um último, acho que ou talvez esse era o último realmente de conteúdo, né? Eu agradeço então a atenção e passo a palavra para um querido parceiro de longa data, o Marcos Julião. Muito obrigado. Maravilha, pessoal. Obrigado, doutor Gilberto. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer inicialmente ao módulo por essa oportunidade de estar falando com vocês aqui sobre Data Discovery. Meu nome é Marco Julião, mas um cara que tem um sobrenome como esse não precisa de apelido, né? Então, o pessoal me conhece como Julião, eu sou sócio da JC Advisor. A JC Advisor é uma empresa de consultoria de segurança de informação, cibersegurança e proteção de dados. Nós temos uma unidade de consultoria e também uma unidade de representação de tecnologias que nós identificamos no mundo todo e trazemos para o Brasil sempre que possível, né, para ajudar os nossos clientes, que são os nossos amigos, a lidar com seus diversos desafios relacionados aí à proteção de dados, privacidade, cibersegurança e assim por diante. Eu queria começar, pessoal, comentando um pouco sobre uma coisa que o próprio Fernando comentou no início, né? Será que o Data Discovery é a única solução, né, a bala de prata, né, para resolver as questões relacionadas a atender os requisitos da LGPD? Até o próprio doutor Gilberto, um grande amigo, né? Muito obrigado aí pela introdução, doutor Gilberto. E ele também falou uma palavra-chave que é harmonização. Então, notem que o próprio fabricante, né, que é a plataforma BigID, sobre quem nós vamos falar bastante hoje, essa plataforma é uma plataforma de origem israelense, né? Hoje é uma empresa sediada em Nova York, né, reconhecida já mundialmente por sua inovação em inteligência de dados, né, de administração de dados. Seus principais investidores são a Salesforce, a SAP, né, uma empresa que já é encarada como unicórnio aí, né, no mercado de empresas globais, e desde janeiro de 2019 está presente aqui no Brasil, tá? E nós, né, a JC Advisor, tem atuado, né, representando e implantando esse tipo de solução para os nossos clientes. Vocês podem observar, pessoal, que logo de início, nós observamos o próprio fabricante se posicionando como instrumento de core. É uma plataforma que tem o propósito de fazer a identificação de presença de dados pessoais e ou presença de dados classificados de qualquer natureza e fazer efetivamente, né, a identificação, a atribuição da classificação, a correlação dos dados com o titular, né, desses dados e o catálogo de dados. Mas, além disso, notem que existe uma outra camada, né, e outras camadas, fora essas, que são camadas de governança. Ou seja, é possível ou não fazer segurança, é necessário ou não fazer segurança para aquele tipo de informação? Existe a possibilidade de executar a deleção ou não? Isso vai ferir alguma regra
de retenção de dados, como o próprio Dr. Gilberto acabou de mencionar, tem alguma correlação, né, com outras políticas. Então, veja que a própria plataforma, né, o fabricante já se apresenta de uma maneira a oferecer a identificação da presença de dados pessoais em qualquer tipo de repositório, em qualquer tipo de arquivo, mas há necessidade de se estabelecer sobre esse esforço de identificação de presença de dados pessoais uma camada de governança de privacidade e também a gestão de segurança. Tá? Eu vou sair da apresentação aqui, pessoal, e vou lá para a plataforma. Então, nesse momento, eu estou compartilhando uma tela mostrando a plataforma. Vocês conseguem ver? Ainda não, Julião. Estamos vendo o slide. Então, nós vamos fazer uma parada de compartilhamento aqui. E aí eu vou compartilhar aqui a plataforma, porque fica um pouco mais fácil de visualizar o que eu estou dizendo, né? Então, imagino que vocês agora já estejam vendo a cara da plataforma Big ID, né? Sim, tá legal. Legal. No primeiro momento, pessoal, nós encontramos aqui a plataforma já oferecendo informações sobre o total de fontes de dados que estão sendo verificadas nesse momento, a quantidade de titulares únicos que foram identificados com informações diversas nos diversos repositórios, a quantidade de políticas que foram implementadas versus aquelas que não estão sendo atendidas ou versus que estão sendo atendidas efetivamente, a quantidade de atributos diferentes, ou seja, um e-mail é um atributo, o nome é um atributo, o CPF é um atributo, o RG é um atributo, o endereço e assim sucessivamente. Dados pessoais diretos, dados pessoais indiretos, dados pessoais sensíveis, todos esses a plataforma se propõe a identificar, né, a presença desses objetos. Bom, como é que essa plataforma se propõe a fazer isso? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é que a plataforma ela se propõe a se conectar a fontes de dados. Então, observem que a plataforma já está pronta, né, já está preparada com conectores apropriados para se conectar fisicamente a diversas fontes de dados diferentes. Então, notem que lá no início, né, a proposta foi de baixo para cima, né? Então, aqui, essa é uma abordagem de ir buscar o dado no repositório tecnológico, no local onde o dado está efetivamente, né? Quer seja uma fonte de dados na nuvem, quer seja uma fonte de dados local, um serviço de e-mail, né? Um repositório na nuvem, enfim. Notem que existem fontes de dados diversas, né? E a plataforma se propõe a se conectar a diversas fontes de dados diferentes. Bom, uma vez que a plataforma se conecta a essas fontes de dados, você pode perceber que a plataforma vai utilizando conectores, né, para se conectar com fontes de dados diversas, e o próximo passo seria a execução de scans. Então, para que isso ocorra, né, quem está administrando uma plataforma dessa natureza pode programar, né, o evento para que ele ocorra em dias e horários em que não vai haver, né, impacto no ambiente produtivo. As experiências de implantação, elas mostram que o consumo de rede e o consumo nos servidores de bancos de dados, nos próprios bancos de dados, é muito baixo, da ordem de menor que 5%. Mas ainda assim, né, a gente sempre encoraja, né, durante o processo de implantação, que monitores de performance sejam colocados em produção justamente para observar que esse impacto é tão pequeno como a gente está mencionando aqui. Uma vez que esses scans são executados, pessoal, um outro pedaço da plataforma também precisa ser configurado, que é o que nós chamamos de correlation sets. O que são esses correlation sets? São fontes de dados confiáveis, onde dados pessoais de clientes, dados pessoais de empregados e assim sucessivamente,
são cadastrados. E por que você precisa dizer para a plataforma que você tem um banco de dados, uma fonte de dados qualquer, onde você tem dados pessoais de colaboradores, de terceiros, de clientes e assim por diante? O objetivo principal é fazer com que a plataforma utilize machine learning e inteligência artificial que já estão embarcados de uma forma a correlacionar os dados que foram encontrados nas diversas fontes e vai utilizar machine learning, inteligência artificial para isso, para discernir que determinado dado é um e-mail, determinado dado é um nome pessoal e correlacionar esse dado com o titular do dado. Então, isso pode ser mais facilmente observado à medida em que nós olhamos os resultados, né? Então, após os scans, é possível observar, né, onde, em que local físico os repositórios estão, a quantidade de atributos que foram identificados, quer seja e-mail, qualquer identificador pessoal e assim por diante. Quais são as fontes de dados onde os scans foram executados e, por sua vez, né, a quantidade de dados pessoais ou dados classificados que foram identificados ali, e as aplicações, uma vez que você tem uma correlação entre uma fonte de dado e uma aplicação e ou um processo de negócio. Naturalmente, a plataforma também vai identificar a presença, né, de dados pessoais, não só sabendo qual é o repositório, mas também identificando a posição geográfica desse repositório. Isso é importante, né, pessoal? Porque se os dados pessoais estão sendo armazenados, ou o proprietário, vamos dizer assim, né, o controlador, essa palavra que eu queria achar, o controlador promoveu a aquisição de um dado pessoal no Brasil e promoveu também, através de uma operação tecnológica, o transporte dessa informação para fora do Brasil. Ele precisa saber disso, manter esse registro e, de novo, né, de baixo para cima é possível dizer que o dado foi armazenado na Europa. Agora, outras camadas, como o LGPD Manager da Módulo, por exemplo, poderia tratar essas e outras informações que vêm, né, de uma máquina como essa, né, de identificação de presença de dados pessoais, o Data Discovery, e tratar essa informação no sentido de determinar que para aquele processo, os dados pessoais que foram encontrados, eles estão sujeitos a LGPD, ou estão sujeitos a GDPR, a CCPA e assim sucessivamente, tá? A plataforma também, né, se propõe a dizer onde e quais objetos foram encontrados, o índice de risco, quais são as pessoas, né, que foram efetivamente identificadas, mas isso a gente vai observar com mais detalhes à medida em que a gente navegar na plataforma, né? Observem, por exemplo, né, o que acontece quando você identifica um tipo de dado pessoal, um atributo, assim como ele é classificado ou chamado aqui na plataforma. O Big ID, ele se propõe a dizer não só que esse dado pessoal ele foi encontrado, mas esse dado pessoal pertencente ao Marco Julião, ele também foi encontrado em outras tabelas e em outros sistemas, às vezes de forma descritiva num campo de notas, às vezes existente numa tabela, né? Então, isso é bastante interessante, justamente para que você atenda um requisito que vem de cima para baixo, né? No sentido, por exemplo, de vir de uma demanda do tipo elaboração de registro de operações de tratamento de dados pessoais. Eu sei que um determinado processo trata dados pessoais, mas quais são os dados pessoais que estão neste processo? Ou quais são os dados pessoais do Marco Julião que estão dentro desse processo e em que repositórios? O Data Discovery pode entregar parte dessas informações e, acoplando então com o Data Mapping, você poderia ter uma resposta completa. Essa visão, ela fica um pouco mais completa, pessoal, se a gente olhar para esse desenho no formato processual. Então, veja que a plataforma, ela se propõe a, uma vez que o dado pessoal foi identificado, ele é tagueado. E aí, à medida em que os scans vão sendo executados, é possível perceber a movimentação do dado pessoal,
de um repositório para outro repositório. Notem que num microprocesso você pode descrever, né, ou desenhar todo o ciclo de vida da informação dentro de um processo de recrutamento e seleção do RH, por exemplo. Uma vez que isso é feito, você consegue, por exemplo, né, olhar para um repositório e determinar, por exemplo, as informações, elas estão ou não sendo compartilhadas com terceiros, né? Quem é a pessoa responsável, qual é o e-mail dessa pessoa e assim sucessivamente. Note que a plataforma já se propõe a identificar ou a informar todos os tipos de atributos dado pessoal que foram encontrados naquele repositório que é utilizado para aquele processo. Os atributos que já estão em cinza, eles, na verdade, já têm, como você pode observar aqui, uma especificação de base legal que seria atrelada àquela informação para aquele processo e ou finalidade, né? Mas, de novo, né, o recolhimento disso, né, em relação às necessidades para atender registro de operações de tratamento, para atender demandas de atendimento aos direitos do titular, isso naturalmente precisaria vir de uma demanda processual através de uma camada de cima, vamos dizer assim, buscando essas informações aqui na plataforma BigID, tá? Então, você pode não simplesmente saber quais são as informações que estão naquele repositório relacionadas àquele processo, mas também saber, né, quais são as informações onde você já tem base legal atrelada, já tem finalidade atrelada e quais as que não. Você pode simplesmente exportar esse reporte, né, e aí, num determinado momento, você já tem o desenho, né, de todo esse reporte e a verificação passo a passo de o que é que acontece em todo o ciclo de vida da informação dado pessoal dentro deste processo, quais são os atributos e quais são as finalidades e bases legais que foram atreladas naquele processo. Ok? Bom, mais algumas coisas aqui, pessoal, antes de terminar. E é claro, né, infelizmente, com o tempo, né, que a gente reservou aqui, é possível dar uma visão geral, né, do funcionamento da plataforma para vocês verem o que é que a plataforma se propõe a fazer. E, de novo, né, Data Discovery, ele entrega uma boa quantidade de informações, mas ainda assim, naturalmente, as camadas de cima, né, os processos, precisam estar conectados para que haja efetivamente o atendimento completo aos requisitos da Lei de Proteção de Dados e Privacidade. Um desses requisitos, como nós sabemos bem, artigos 18 a 22, tratam dos direitos do titular. Então, o titular ele tem o direito de bater na sua porta e dizer assim, eu quero saber se você tem dados pessoais a meu respeito. Então, a plataforma se propõe a oferecer um portal de atendimento a esses direitos. Esse portal, por sua vez, interage com o ambiente BigID, que, por sua vez, promove um Just-in-Time Scan. Então, todas as fontes de dados, né, com as quais BigID está conectado nesse momento, vão buscar informações a respeito do Marco Julião. Eu fiz um exercício aqui, né, para mostrar o caso desse senhor aqui, Benjamin Terry Young, e notem que uma série de informações, né, de busca indexado pelo nome da pessoa, e logicamente, né, essa pessoa precisa, evidentemente, provar que ele é ele mesmo, né, tem outros processos de autenticação forte que garantem isso, mas de qualquer forma a gente consegue enxergar todas as informações de dados pessoais, os consentimentos que foram oferecidos. Então, em algum momento, guardado o timestamp, a plataforma se propôs a correlacionar os dados pessoais do Marco Julião, no caso aqui do Benjamin Terry Young, com os registros de consentimento que ele ofereceu algum dia na vida e que estavam em qualquer fonte de dados lá, com a qual o BigID se propôs a correlacionar. Está aqui, né, o consentimento, timestamp registrado, outras informações sobre por que os dados dele são coletados e assim por diante. E isso, naturalmente, gera um relatório que fica disponível para o titular, né, para que ele, então, tenha
os seus direitos atendidos e que a empresa que utiliza esse tipo de função tenha também a capacidade de cumprir, né, a sua obrigação perante a lei. Algumas coisas que eu acho que é importante comentar, né? Talvez você esteja perguntando, Julião, mas essa plataforma é capaz de fazer discovery de que tipo de dados? Bom, nós já falamos que a plataforma está preparada para se conectar a fontes de dados estruturadas e fontes de dados não estruturadas. E é capaz, como você está vendo aqui na documentação oficial, né, de enxergar e interpretar a presença de dados pessoais em dados ou em arquivos de quaisquer formatos, como você pode ver aqui. Ah, mas se houver imagem? Bom, a plataforma também se propõe a osserizar as imagens de uma maneira em que você consiga identificar a presença de dados pessoais, até mesmo em arquivos no formato imagem, como está aqui descrito na documentação oficial. Tá? E, por último, né, eu queria dar outra passadinha aqui na lista, né, de conectores prontos. Né? Então, você veja que a plataforma está preparada para se conectar fisicamente, né, a fontes de dados diversas, como vocês podem observar aqui, né, na documentação oficial, promovendo, assim, uma facilidade muito grande, né, para obter informações sobre a presença de dados pessoais em quaisquer repositórios. Né? Para fechar, pessoal, já levando aqui para o fim, né, podem observar que o próprio fabricante, como a gente mostrou no slide inicial, ele se propõe a fazer data discovery e entregar para determinados apps as funções que completam a camada de governança de proteção de dados e privacidade, né? Então, desde coisas como a capacidade de fazer buscas para identificar se artefatos vazados foram vistos dentro de algum dos seus repositórios, o que poderia acelerar os processos de gestão de incidentes. O Risk Configuration, né, mostra a capacidade de aumentar ou diminuir, né, o peso de determinados atributos e criar um indicador universal, né, de riscos, de uma maneira em que, se houver uma flutuação, né, desse indicador de risco, isso pode ser um alarme para o DPO, que vai ser absorvido por uma outra aplicação qualquer aí, né, na camada de governança, informando que houve alguma flutuação, uma entrada maior de dados pessoais, uma entrada maior de fontes de dados e assim sucessivamente, tá? Enfim, né, várias outras aplicações estão aqui disponíveis, né, de fabricantes diversos que estão utilizando machine learning, inteligência artificial, embarcados no Data Discovery para fazer as suas entregas aí de governança de proteção de dados e privacidade, tá? Então, pessoal, numa visão geral, né, é isso que eu queria mostrar para vocês, que Data Discovery é possível. Nós temos casos bem-sucedidos, né, como, por exemplo, grande empresa no setor de recursos humanos, né, que tinha lá uma quantidade gigantesca de dados pessoais, dados históricos. Esses dados foram encontrados em fontes de dados como SQL, MySQL, File Server, Google Drive, Elasticsearch, Bucket S3 na AWS, e hoje eles já estão atendendo os titulares com essa capacidade, tá? E outros casos a gente pode comentar aí depois, se vocês desejarem, mas eu vim aqui, né, para dizer para vocês que o caso de implantação, o caso de execução funcionou muito bem, né, e as empresas que precisam, que tratam grandes volumes de dados, estão sim com a capacidade atendida, né, de encontrar esses dados e saber o que fazer com eles nos seus diversos processos de negócio. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. Eu continuo aqui com vocês à disposição. E se for esse o desejo do Fernando, aí a gente continua com o Gabriel Bastos, que vai falar para a gente sobre LGPD Hub e integrações. Obrigado, pessoal. Então, obrigado aí pela oportunidade, desculpa pelo contratempo. Eu vim falar aqui um pouco sobre o LGPD Hub, né? Eu sou o Gabriel Bastos, sou fundador da Trust, uma das empresas do Grupo Modo, e a gente desenvolveu o Scoob, que é
Smart Communication of Bots, então é uma plataforma onde a gente consegue desenvolver robôs, e aí esse robô pode ser usado para mais diversas formas, desde chatbot, com inteligência artificial. A gente fez alguns projetos grandes, integrando esses robôs, integrando diversos sistemas, desde IoT, internet das coisas, até viaturas com GPS e sistemas de segurança lá no governo da Bahia. E aí um desses subprodutos que acabaram surgindo do Scoob é justamente o LGPD Hub, que é um hub que consegue facilitar muito nessas partes de integrações, mapeamento. Basicamente é um pacote de serviços desenvolvidos a partir do Scoob, onde a gente consegue automatizar toda essa implementação da LGPD nas empresas. Então, a primeira parte, que a gente chama das integrações, a gente consegue pegar um início do projeto, onde basicamente surgem diversas necessidades de mapear toda a organização, entender quem está tratando, que tipo de dados baseado na lei. E aí a gente consegue, por exemplo, linkar todo esse formulário, toda essa entrevista que acontece na organização, por exemplo, no Forms, e aí vai através hoje a gente tem usado bastante o Power Automate, através conforme vai sendo respondendo, isso vai sincronizando e vai tendo isso mapeado praticamente em tempo real lá no LGPD Manager, dentro do Risk Manager. E além disso, tem outros casos de integração, baseado também no modelo do Scoob, desses conectores, onde a gente consegue não só... Às vezes, a gente sempre prioriza pelo Power Automate, né? Que consegue visualizar ali no modelo mais low-code, mas normalmente quando o Power Automate não supre a necessidade, normalmente a gente joga ele para a plataforma do Scoob, que também já possui diversos conectores pré-prontos, onde você simplesmente consegue tratar ali, puxar os dados enfim, dar load em algum outro lugar, normalmente no Risk Manager. E também tem uma interfacezinha que consegue realizar tudo isso. Depois que aqui também é um outro exemplo de um projeto que foi feito, que praticamente automatizou toda a parte de saque, né, de um chat que tinha no site do cliente, onde ele estaria inicialmente iniciando um pedido de requisição, por exemplo, e aí a gente vai mapeando isso tudo, jogando para dentro para ter esse controle dessas requisições dentro do Risk Manager. Depois que você mapeou toda a organização, a gente consegue cruzar todas essas informações, né, que foram respondidas, e gerar um graph mapping, né, gerar um mapeamento em formato de grafo, que facilita um pouco a visualização, onde você consegue ter ali um pouco noção do tamanho do problema, né, de verificar como tudo está se relacionando, o que está tratando, o que é mais importante. Então, você consegue crescer ali ou diminuir o tamanho do setor baseado em uma urgência, alguma coisa previamente decidida. E depois, dentro disso, você consegue também já automatizar toda a criação de plano de ação, né? Então, basicamente, para cada item lá da lei, por exemplo, adequados sites externos e internos quanto à coleta de dados pessoais. Então, você pode ali depois selecionar quais são os escopos que você vai querer aplicar ali, e aí ele já gera, né, dessa interface ele já sincroniza e gera lá no Risk Manager toda essa parte de criação desse plano de ação que precisa ser executado para ficar em compliance, e aí basicamente todo o tratamento consegue seguir também ali a parte da plataforma do LGPD Manager. Tudo que passa no Scoob, e aí isso também pode ser
usado até os mesmos conectores que a gente mencionou lá para, por exemplo, pegar logs de outros sistemas. Sempre tudo feito através do log, e um log um pouco mais LGPD-driven, que a gente chama, né? Onde a gente consegue tomar todos os cuidados específicos com as informações pessoais. E um pouco último pacote de serviço aí que a gente consegue é justamente quando entra naquele problema de uma pessoa estar solicitando um dado, né, ou seja, leitura, saber o que tem, deletar, enfim, tem diversas coisas, né, ações que a pessoa pode solicitar. Como eu garanto que ela é ela, né, não é uma pessoa, né, um terceiro que está solicitando os dados, por exemplo, de uma outra pessoa que não é. Então, basicamente, aqui a gente também desenvolveu uma interfacezinha onde, basicamente, a ideia é fazer mais ou menos como se fosse o processo de autenticação inicial muito usado nesses bancos digitais, né? Então, você consegue... você já tem os dados pessoais que ela está falando que é ela, né? Ela está solicitando os dados daquela pessoa, então você consegue ter o CPF de quem ela está pedindo, o nome, e aí você vai bater ali para ela, por exemplo, mostrar um documento, né? Que tem que bater o nome desde o CPF, desde o nome. Depois você pode pedir para ela fazer uma selfie, né? Para garantir que, enfim, ela não é uma foto que ela tirou de outra pessoa, de fato está viva a selfie, né? E segurando, por exemplo, o documento, né, que ela mostrou anteriormente. Então, você consegue usar ali inteligência artificial para fazer um match ali do documento, da pessoa da foto do documento com quem está segurando a selfie. E também você pode pedir: eu, Gabriel Bastos, estou solicitando acesso aos meus dados pessoais no Banco Itaú, por exemplo. Então, você também consegue usar ali inteligência artificial de transcrever ali o que a pessoa está falando e o que ela deveria falar, e garantir que tudo isso está dando match. E aí, linkado a isso, você pode, por exemplo, eu quero também que você adicione suas redes sociais, e aí isso pode ganhar mais ou não confiabilidade no cálculo. Quero que você coloque o seu GPS, porque depois eu vou saber da onde que você solicitou. Então, você também tem diversas... Além disso, ele também acaba pegando outras informações, como qual browser que ele está falando, qual dispositivo. E aí também pode fazer se, por exemplo, os dados pessoais não é nome, não é nem CPF, é só o e-mail que ele está pedindo. Como é que eu vou saber? Então, você pode fazer também um 2FA ali, onde você vai mandar um código por e-mail e você vai garantir que a pessoa que está solicitando, pelo menos é a pessoa que tem o acesso àquele e-mail que você está usando. E aí você, para interagir com isso, né, você tem diversas... essa solução, ela tem diversas endpoints, né, como APIs, onde a gente consegue fazer toda a... Então, se quiser que, por exemplo, eu vou passar esse processo de verificação através de um chatbot que já está na minha página do Facebook ou na minha organização do Teams. Então, você consegue fazer uma integração, tudo através de API ali. E a gente também desenvolveu um SDKzinho, onde você... na verdade, eu queria fazer isso dentro do meu aplicativo que eu já tenho. Então, você simplesmente vai fazer uma chamada ali do Android, ou iOS, ou até mesmo na web ali, e ele já vai disparar todo o nosso front-end, toda a nossa interface para fazer essa verificação. E aí, depois disso, você tem diversas formas de verificar se, de fato, qual foi o resultado, né? Então, basicamente, isso tudo acontece de uma forma assíncrona, né? Então, você, quando está realizando as requisições, você está criando a gente chama lá de um REC-ID, um GUID, né? E aí, depois que processa e valida ou não aquele REC-ID, a gente tem um endpoint, onde a gente tanto pode avisar um endpoint de vocês, que vocês já previamente cadastraram
para falar que aquele REC ID foi validado ou não, e qual foi a nota e quais foram os motivos, como também a gente tem um endpoint nosso que você pode ficar fazendo ping, né? E aí, aos poucos, a gente vai falando, ó, ainda está processando o resultado desse REC ID. Ou não, esse já está liberado, aprovado com 96%. Aí também descreve ali, né, quantos por cento que teve match de CPF com nome, foto com foto, fala com fala, etc. Então, basicamente, tem uma interfacezinha também, depois, se quiser verificar qual foi a lógica para trás de cada validação. É isso, acho que eu até fui um pouco mais rápido, mas obrigado. Essa é para o Fernando. Obrigado, Gabriel. Valeu. Bom, pessoal, eu vou procurar. Se alguém tiver pergunta, tá, para qualquer um dos nossos apresentadores, fiquem à vontade, vocês podem usar o chat e nós vamos procurar responder aqui no finalzinho. Bom, então, iniciando a nossa conversa, eu vou procurar falar, né, sobre a visão do data mapping, né, que se correlaciona com o discovery. A partir do modelo top-down, né? Nós defendemos que o trabalho da LGPD deve ser feito realmente integrado ao negócio. Temos feito muitos estudos em cima disso, né? Ontem a gente estava até brincando aí com alguns parceiros, falando, olha, os projetos de LGPD, quase todos eles vão precisar ter recall, porque a gente aprende tanto mês a mês, né, que até o que a gente acreditava há um tempo atrás, ele vai sofrendo uma série de melhorias, né? E também um cliente nosso que começa agora, semana que vem, ele falou, cara, será que eu estou muito atrasado? Eu falei, cara, atrasado você está, mas você vai ter uma velocidade muito maior de implementação do que qualquer outro, porque o fato de você estar atrasado fez com que você pegasse uma metodologia muito mais madura. Então, eu acho que o processo de atendimento à LGPD está realmente no início da curva, vai aumentar bastante a adoção, a integração com o negócio. Cada vez mais eu vejo que áreas como recursos humanos, áreas de gestão de titulares, de call center, eles estão cada vez mais alinhados com a LGPD, da mesma forma, né? Todo mundo está preocupado com as exigências do próprio cliente. Ações de investimento, né, que estão sendo esperadas agora, várias ações de investimento, têm considerado a LGPD como um ponto relevante. Então, é importante a gente ter realmente uma estrutura. Nós temos procurado pesquisar ao máximo, né, e estar alinhado. Nós somos certificados 27001, também 27701, que é a certificação da privacidade, né? Somos empresa estratégica de defesa, o nosso software é um produto estratégico de defesa pelo Ministério da Defesa. Somos, né, assessores PCI, somos membros do Centro de Segurança Internet. Também agora nos integramos, uma coisa que tem gerado muito interesse assim, mais qualitativo, que é a avaliação do FAIR, que é a avaliação qualitativa de riscos, ou seja, transformar o risco cibernético em valores em reais. Temos estudado bastante isso. Eu acho que é uma coisa super útil aí para quem está mais maduro. E também somos membros do IAPP. Bom, dentro do contexto da compliance, né, a LGPD ela é um pouco diferente, né? Primeiro, ela é aplicável a todas as organizações. Normalmente, quando você fala compliance, ela tem uma séria limitação. Mesmo se nós tratarmos, por exemplo, o caso, a potencial exceção que tem na lei sobre empresas de menor porte ou que usem poucos dados pessoais, ela não fala que a LGPD não se aplica, ela diz que vão ter algumas ações restritas. Então, a LGPD se aplica a qualquer organização governamental, não governamental, que esteja aqui no Brasil. É necessário, né, um alinhamento internacional, ou seja, essa é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, e pior, né, está virando realmente uma barreira não tarifária, né, todos estão começando a exigir que para fazer negócios se faça o tratamento de dados pessoais, e essa onda está crescendo muito também nos Estados Unidos, que era onde a proteção de dados não era muito considerada. Tem um impacto forte da tecnologia, a mudança tecnológica impacta bastante. Então, se as pessoas passarem a usar mais devices, né, mais devices próprios, você tiver mais BYOD, você vai ter mais um impacto grande da LGPD. Ele envolve dentro de uma empresa todos os departamentos, é diferente, tá? Muitas vezes, quando você fala
em compliance, você pega um ou outro departamento, mas aqui no caso são todos os departamentos. Um ponto importante para a governança de TI é que ela inverte o viés da governança de TI. Tá? A gente sempre aprendeu que tecnologia da informação dentro de uma organização, elas são os serviços e sistemas disponibilizados pela TI. Agora esse processo inverteu, porque na verdade são os dados utilizados pelos usuários. Normalmente, quando a gente pega uma lista de sistema num cliente e a gente pergunta para o usuário o que ele usa, a resposta é o dobro do tamanho da lista original. Então, a LGPD traz essa inversão e é muito importante as áreas de governança estarem alertas com isso. A pandemia traz um impacto, né, por causa do home office, por causa do menor uso dentro de casa. Inclusive, a maior parte das políticas de segurança da informação são de uma época que não tinha nuvem, uma época que o trabalho em casa ainda era uma expectativa, de uma época que as pessoas somente usavam equipamentos da empresa, que as pessoas acessavam via VPN. Então, as políticas de segurança merecem uma revisão e a pandemia, realmente, o impacto é muito grande nela. É um processo contínuo e permanente, ou seja, não é um modismo que você vai implementar, vai fazer uma política de segurança e achar que você vai se livrar, ou seja, é um processo que você precisa implementar dentro da organização. E é necessário indicar o DPO, né? Ou seja, diferente de outras compliance, aqui é necessário indicar uma pessoa que é responsável, bem parecido com a regulação bancária e outras regulamentações. Bom, então, para atender a LGPD, eu sempre digo o seguinte, que atender a LGPD é um jogo de inventário. É inventário de áreas, é inventário dos tópicos da lei, dos temas da lei, dos processos que você tem, das pessoas, tá? É essencial inventariar pessoas, porque são as pessoas... A LGPD não é da TI, não é do jurídico, não é da compliance, a LGPD é das áreas de negócio, é da área de RH, é da área de atendimento a cliente, é da área de produção e assim por diante. É necessário cadastrar os sistemas e o suporte de dados, cada vez mais isso é importante. Como eu falei para vocês, ele inverte o viés da governança. Então, para a governança, a lista de sistema é a lista que a empresa provê. Então, a maioria das empresas não consideram, por exemplo, o PJE, que é um sistema usado pelo jurídico, como um sistema de TI, não está lá na lista. Não considera o E-Social, que é o sistema que disponibiliza um monte de informação, deixa um monte de XML espalhado dentro da organização, como um sistema que demanda segurança, controle de acesso, senha segura, integração com a rede, limitação de usuários. Não considera, por exemplo, às vezes a empresa tem centenas de milhares de seguidores nas redes sociais e a área de TI não considera aquilo como relevante, não considera o seu sistema de circuito fechado de TV também como um sistema de TI. Porém, todos esses sistemas que eu falei entram dentro do inventário da proteção de dados. Também os terceiros, as partes relacionadas, todo mundo que está do lado de fora, os ativos de TI, porque você, né, ou seja, dentro da visão da segurança cibernética, ela tem que ter um corte, né, ela tem que ter um viés da proteção de dados. Então, alguns controles de segurança cibernética precisam ser compartilhados com o DPO. O DPO precisa realmente saber isso aí. Existem, obviamente, algumas soluções que você consegue dar um resultado mais rápido. Então, LGPD, atender LGPD é um jogo de inventário. Bom, então, dentro desse modelo, o que é a sequência? Tá? Então, genericamente, você tem a sua organização. A organização ela é entendida pelo organograma, ou seja, quando você publica no seu site, lá no seu site de relação com investidores, você publica o seu organograma, você não publica os seus processos. Quando alguém vai pedir férias, pede para o cara que está na linha de cima, está ligado na linha lá do organograma. Não necessariamente é por processo. A nossa visão, a gente bate muito nessa questão do organograma, até para facilitar o entendimento. A cabeça das pessoas está ligada realmente no organograma. A gente dá até um relatório, uma saída de organograma. Por isso que essa nossa parceria aí com o Julião é bem relevante, que eu falo, Julião, a gente vem top-down, você vai bottom-up, a gente se encontra e gera um resultado importante para o cliente. Pessoal, se alguém quiser fazer pergunta, pode mandar pelo chat. Tá? Também inventariar sistemas, suporte de dados, todos os sistemas precisam estar inventariados. Tá? Os sistemas internos, sim. Tem cliente, por exemplo, que o sistema de RH está em nuvem e a TI diz que aquilo ali não é coisa da TI porque não está dentro de um data center. Faz sentido, fazia sentido. Com a LGPD é necessário você ter uma lista só e é saudável que a TI utilize a lista que envolva os componentes da LGPD.
também tratar os terceiros como um todo e fazer as ações, né? Segurança, implementação, minimização, Shadow IT. Pelo conceito de Shadow IT, né, que é o ambiente de TI que não é gerenciado pela área de TI, o sistema do PJL é um Shadow IT, o sistema do E-Social ele é um Shadow IT, o sistema do plano de saúde também é um Shadow IT. Então, uma coisa que a gente fala sempre para os nossos clientes é, cara, pega essa lista que saiu do projeto da LGPD e considera ela sua lista de TI, porque a partir de agora, tudo que tem dado pessoal da organização precisa ser monitorado. E a partir daí, né, nós chamamos de projeto, essas 5 primeiras bolinhas, né, que é o inventário, a análise, a avaliação, e chamamos de processo a partir do momento que você tem o DPO estabelecido, né, os processos do DPO, e aí você vai trabalhar com um Privacy by Design. Por exemplo, ontem anunciou que o Nubank recebeu um investimento de 500 milhões. Com certeza o DPO vai abrir diversos processos de Privacy by Design, né? Sistema novo, integração nova, aquisição nova, áreas que vão ser juntas, áreas que vão ser separadas, abertura de filial no exterior, aumento do número de parceiros. Tudo isso aí vai gerar demanda de Privacy by Design. Nós chamamos de LGPD raiz, eu acho que esse é um ponto de bastante atenção para vocês, o fato de você, quando faz um projeto de LGPD, você vinculá-lo à LGPD. Isso parece ser muito lógico, porém nem sempre é feito. Então, o que nós fizemos é o seguinte, pegamos toda a lei tem 478 itens, né? A gente chama de tópicos, parágrafos, artigos, incisos, alíneas e assim por diante, e nós separamos a lei nesses temas aí. Então, quando a gente olha um projeto, nós olhamos nestes temas. Isso é o que a gente chama de LGPD raiz. E quando a gente fala de data mapping, nós falamos também em cada um desses temas. Quais são os desafios do data mapping? Sistema de terceiro, como é que você vai fazer um data mapping num sistema que está disponibilizado por um terceiro? Você vai entrar lá por vários sistemas, não tem conectores ainda, infelizmente, né? Nós usamos um sistema que é maravilhoso, mas ele não tem conector para data mapping. Pode fazer um crawler e fazer uma simulação de teclado ali na interface. Pode, é possível. Mas, de qualquer maneira, esse sistema não é óbvio, não é simples, como é, por exemplo, um Salesforce ou como é, por exemplo, um SAP. Então, boa parte dos sistemas ainda não estão conectados. Outro é o grande número de planilha mais e-mail, né? Ou seja, boa parte da comunicação hoje são feitas por planilhas mais e-mail. Aí, obviamente, né, o casamento com o DLP ele é interessante. Dado em papel e microfilme, essencial. Boa parte das empresas hoje tem muito dado em papel, principalmente na área de recursos humanos. Inclusive, é uma coisa interessante, né, você começar a fazer uma migração de dado em papel e formulário para formulários. Também, ou seja, várias organizações, a gente encontra um uso muito grande de Google Docs e Forms da Microsoft, Google Forms, né, e Microsoft Forms. Integrações em geral, porque o que ocorre da integração é o seguinte, você vai no sistema que está seguro, dá uma autorização para ele, um sistema vai lá, coleta os dados, e onde ele coleta, ele vai armazenar em algum lugar. Se algum lugar está seguro, então isso também é outro desafio. Como é que você faz o correlacionamento? Porque tem que estar no seu mapa essas ações. Também, né, a modelagem de dados, porque muitas vezes você vai no banco de dados, você olha as tabelas, como é que elas estão correlacionadas, como é que é a modelagem. A questão de segurança, né, você vai olhar um sistema interno por diversas vezes, eu preciso fazer uma varredura aqui, como que eu libero o acesso a determinados segmentos de rede. A demanda de minimização e anonimização, esse ponto é essencial, porque o pessoal de marketing e o pessoal de TI aprendeu a coletar o máximo possível de dados pessoais, né, para fazer a customização, para fazer forms, vai que algum dia você precisa daquele dado, e você já pega tudo e mais, né, ainda comprava dados, usa aqueles sistemas lá de higienização de base, que, na verdade, pega um monte de dados que estão em vários outros lugares e consolida e atualiza. E outro ponto é o correlacionamento, ou seja, se eu tenho um dado, eu tenho que saber, esse dado aqui está relacionado com qual fornecedor, com qual sistema, com qual área internamente. Só um ponto voltando na questão do organograma, é que a legitimidade, o uso legítimo, né, do dado pessoal se dá pelo organograma. Então, quando a gente olha aqui, isso aqui é um desenho estilizado aqui de um organograma, você olha o organograma, tem as áreas, né, que no caso são as empresas, aqui são o primeiro nível do organograma, o segundo, o terceiro, o quarto, e aqui uma pontuação de cada uma das áreas e elas estão coloridas. Tudo alinhado com a LGPD. Quem trata dado sensível, quem trata dado de criança,
Ou seja, a primeira visão, a primeira leitura da LGPD, ela vem de uma forma que você ainda não chegou no dado, né? Você faz perguntas gerais sobre o uso de dados pessoais. Então, você começa a enxergar essa visão a partir desse formulário. E aí você vai buscando vários tipos de dados, tá? Aqui é uma sequência de tipos de dados que são levantados por meio de entrevista, de levantamento, de análise dos sistemas. Então, nessa organização, em primeiro lugar está o cargo, em segundo lugar está o nome, depois data de nascimento, número de documento de identidade. Por que nome é o primeiro? Porque às vezes o cara tem o número de documento de identidade e tem o cargo. E a melhoria desse processo, dessa consulta, ela sempre é contínua. Então, aqui, ó, olhando de cima para baixo, qual que tem mais, qual que tem menos, e aqui é o que tem menos. Ó. Alguém disse que não é aplicável, antecedentes criminais, carteira de estudante, filiação a sindicato, ou seja, tem área que utiliza isso, ou sistema que utiliza isso aqui. Dados de registro de veículo, então você tem uma série de tipos de dados, nós temos uma lista aí imensa, isso aqui é só o corte do topo e o corte do finalzinho, e você vai passar a tratar esses dados. Alguns dados são sensíveis, outros dados não são sensíveis. Então, esse que é o desafio, né, da LGPD. Muita gente ainda acha que o desafio, as pessoas sempre dão exemplo de nome CPF. Nome CPF. Cara, nome CPF, se pegar o nome da maioria de vocês aqui, vai chegar o CPF pela internet, numa busca no Google. A questão realmente são os dados dos costumes, são os dados sensíveis, são diversas informações que podem estar relacionados a nome, CPF, número de telefone. Ou seja, esses básicos assim, eu acho que se só existissem esses dados básicos cadastrais, não ia existir nem LGPD, nem GDPR. Bom, é importante, né, a gente ter uma visão das melhores práticas, né? Saiu há 2 semanas atrás, lá no nosso, inclusive essa nossa conversa aqui está sendo gravada, lá no nosso YouTube, nós temos a gravação da apresentação do SIS V8, e é essencial você usar o SIS Controls. O Julião mostrou uma série de sistemas que têm conectores. Se você tem aqueles sistemas, você precisa ter uma avaliação de segurança de cada um. Eu tenho o Salesforce, eu tenho que avaliar a segurança do Salesforce? Sim, para você, sim. Se tem dado pessoal seu sendo tratado lá, você tem que aplicar um questionário de segurança em cima desse. Mas eu tenho o plano de saúde. Mas a responsabilidade é do plano de saúde, da segurança, sim. Mas dos dados que estão lá, né, são dados que estão sob a gestão da sua empresa. Inclusive, é uma coisa razoavelmente simples e ajuda você a ter um inventário bem forte. Outro ponto, né, é que o DPO ele passa a ter um processo contínuo. Então, o Privacy by Design é o seguinte, criou uma área nova, registra lá no processo de Privacy by Design, o DPO vai fazer uma análise crítica no que se refere à proteção de dados. Vou lançar um produto novo, vou fazer uma nova campanha de comunicação. Então, esse nosso processo, que realmente a gente... o nosso processo é 100% automatizado, e nós vimos o seguinte, nós chegamos num mapeamento que pode ser bem melhorado a partir do momento que tenha realmente uma ferramenta automática que faça a varredura dos bancos. Nós temos feito isso de diversas formas diferentes e resolvemos dar uma sofisticada nisso aí, nessa parceria. Então, aqui, por exemplo, essa primeira pessoa aqui, ó, se você olhar, aqui são as pessoas. O inventário é de pessoas também? Sim, o inventário também tem as pessoas que ajudam, as pessoas que são responsáveis pela área. Mais uma vez, o desafio da LGPD do RH é do RH. O desafio da LGPD de call center é do call center, do CRM é do CRM. Então, por isso que você precisa, né, criar um canal de comunicação com todas essas áreas, fazer a integração, pontuando, sabendo quem é mais relevante, registrando o incidente. No que tem um incidente em determinada área, aquela área precisa estar engajada. Então, LGPD é uma parceria grande no que se refere a isso. E aí, para a gente partir para a conclusão, né, podemos fazer algumas perguntas. Quando a gente fala em gestão de ocorrência, incidente e crise, né, o data mapping está bem ligado nesse assunto, porque quando você tem uma ocorrência citada, por exemplo, por que a gente não trata direto o incidente? Né? A lei lá no artigo 48, ela diz que você precisa comunicar o incidente. Só que para comunicar o incidente já está pronto e já está preparado. Só que antes de comunicar, você tem que decidir que vai comunicar. E quando você decide que vai comunicar, você tem que preparar a comunicação. Antes de decidir que vai comunicar, você tem que considerar que aquilo é a gente chama de crise. É uma crise. Antes de ser crise, é um incidente. Antes de ser incidente, é uma ocorrência. Quando ele entra, eu sempre dou o exemplo do DLP,
eu uso o DLP, eu sou o DPO da módulo, eu recebo a informação do sistema que o DLP identificou que alguém mandou um e-mail com dados pessoais. Se for um dado pessoal, eu bato o olho ali, ele nem me alerta, eu bato o olho e já faço uma classificação qualquer. Se é um dado, se ele mandou 3.000 dados pessoais, opa, isso aí ele já vai me dar um alerta diferente, um alerta de mais alto nível. Então, quando a gente olha esse ambiente, sempre que eu recebo um alerta, eu tenho que saber o seguinte: qual o titular que está envolvido nesse alerta, nessa ocorrência? Se ela virar incidente, qual o titular que está envolvido? Se virar uma crise, qual o titular? Inclusive porque a lei diz que eu tenho que comunicar esse cara. Por isso que o processo contínuo do DPO é essencial que ele tenha o inventário e tenha todo esse mapeamento de dados. Ok? Então, pessoal, basicamente é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, podem colocar aí no chat. Eu já vou aqui, até para eu dar uma lidinha no chat aqui, convidar aí o Dr. Gilberto, convidar o Julião e o Gabriel, para a gente poder trocar uma ideia. Veio uma pergunta aqui, Julião, não sei se você chegou a ver, ele perguntou como o Big ID consegue identificar as bases de dados estruturadas e não estruturadas dentro de um ambiente digital de rede de uma organização. É a pergunta do nosso amigo Carlos Meireles. Legal, Fernando, obrigado. Carlos, obrigado também pela sua pergunta. E, como a gente comentou, né, o Big ID, ele se posiciona como se fosse um grande Google de dados pessoais, né? A arquitetura é on-premises e depende de conectividade com as fontes de dados que você pretende escanear, né? Agora, naturalmente, para que isso ocorra, vai haver necessidade de você conceder para a plataforma Big ID uma credencial de acesso com privilégios de leitura, e o Big ID nunca copia dados pessoais para dentro da sua própria infraestrutura, né? Ele simplesmente marca, né, uma referência, cria um hash, garantindo que aquela informação esteve ali em algum momento, naquele repositório em algum momento. Indo diretamente para a sua questão, a implementação, né, de conexão da plataforma Big ID com as fontes de dados depende, né, de que a empresa tenha conhecimento da presença daquele repositório naquele segmento de rede. E, naturalmente, vai haver também uma demanda de abertura de comunicação entre a plataforma Big ID e o repositório, né, esse caminho, né, de interconexão entre redes precisa estar aberto nas devidas portas. Inventariar ativos não é uma propriedade do Big ID. Então, quando existe essa necessidade, aí a consultoria entra com um trabalho de mapeamento desses ativos, né, procurando identificar quais são os repositórios, e aí sim tem um trabalho que mais se parece, no primeiro momento, com o data mapping, né, que tem a ver com a identificação de fontes de dados de qualquer natureza, a que processos de negócio essas fontes de dados estariam relacionadas, e, de repente, é um caso de uso interessante para essas fontes de dados se conectar a Big ID com o objetivo de assessment. O que significa isso? Você pode conectar numa fonte de dados onde você não tem certeza se existe dados pessoais naquela fonte de dados ou não, estruturado ou não estruturado, executar um scan e observar os resultados. Pode ser que você volte com resultado do tipo, olha, tenho dados pessoais aqui, mas não deveria ter. Então, vamos fazer uma coisa que o Fernando acabou de dizer, vamos praticar minimização, que vamos dar um jeito de tirar esses dados daqui, porque essa fonte de dados não precisaria ter dados pessoais atrelado a esse processo. Então, a resposta direta é um trabalho técnico, né, acoplado à implantação do Big ID, poderia identificar a presença de fontes de dados e, utilizando o Big ID como assessment, você poderia identificar dados pessoais naquela fonte de dados, se você tem, se você não tem, se aquele processo realmente precisa daqueles dados, e aí praticar ou não a anonimização, a minimização, desculpa. Bom, beleza, Julião. Pelo que você falou, né, o desafio de você fazer o discovery é um desafio também de segurança da informação, né? Porque você precisa de um profissional de segurança da informação para você
criar os seus caminhos, acessar uma subrede, entrar dentro de um ambiente virtual, ter uma autorização para ter acesso numa nuvem, para você ter a liberação do acesso direto a um banco de dados, ou seja, para tudo isso aí, exige até da habilidade de um profissional de segurança, né, para negociar, né, uma coisa que eu acho que você sabe fazer bem, que é essa negociação entre os guardiões que estão na frente de cada dado que precisa ser mapeado. Então, para você ver, Fernando, que o mote dessa conversa, né, a gente está enfatizando isso bastante, é que atender os requisitos, né, da Lei de Proteção de Dados não é uma coisa que o cara de segurança de informação faz sozinho, não é uma coisa que o cara de Data Discovery faz sozinho, né? É uma interlocução e uma negociação, como você mesmo disse, entre esses players aí, entre esses personagens, entre essas autoridades. O Big ID, uma coisa que eu até esqueci de comentar durante a apresentação, é que ele também se propõe a identificar as condições de segurança no armazenamento. Então, algumas informações relacionadas a se o tipo de arquivo, né, onde existe dado pessoal, está armazenado, onde existe full control, por exemplo, né, volta para a plataforma com a informação open access. Isso significa que, na largada, né, logo após um scan, o gestor de segurança de informação pode receber essas informações vindo do Big ID, do Data Discovery, com uma visão clara, né, de todos os dados, todos os arquivos que contêm algum tipo de dado pessoal e que estão armazenados em fontes de dados não protegidas. Está aqui um exemplo de uma correlação bem forte entre o Data Discovery, o Data Mapping e a segurança da informação. Bacana. Doutor Gilberto, uma pergunta aqui. No que se refere, por exemplo, depois que o DPO assume, né, porque nós estamos agora em várias organizações na migração do projeto para o processo, ou seja, vários DPOs já assumiram, vários projetos continuam em andamento, mas vai chegar uma hora que vai ficar na mão do DPO. As ocorrências, o privacy by design, a gestão de incidentes, a própria segurança, ela precisa ser focada no titular, né? Ou seja, a lei só existe por causa de dado pessoal e dado pessoal só existe por causa de titular, né? Como é que você vê essa questão, né, desses data mappings integrados realmente com a relação das organizações com os titulares? Fernando, acho que você falou na palavra-chave, integrados, né? Integração entre o projeto e o processo, entre o antes e o depois, né? O Julião mostrou que o data mapping ele consegue extrair um relatório dos dados, onde estão os dados nos repositórios, né? E os atributos associados aos dados. Então, eu acho que essa integração que ele proporciona a partir desse relatório é super interessante, inclusive para a arquitetura de políticas. Eu vou conseguir enxergar quais são os dados que dizem respeito a que política e eu vou conseguir, então, a partir desse mapeamento, fazer uma alocação, né? Nesse momento agora em que a gente parte de projetos para processos, né, em que a privacidade tem que entrar nos sistemas, ela passa a ser nativa, ela sai dos documentos da plataforma documental e ela entra na plataforma sistêmica, tendo os processos como ponte entre documentos e sistemas, né? Eu acho que o data mapping é como se fosse assim um coração, né? É um motor importante. E o que você estava dizendo também, né? O titular é o eixo, o titular é o motor dessa engrenagem, né? Então, tudo que a gente puder construir como arquitetura e que tenha o titular no centro, eu acho que vai facilitar a vida de todo mundo, né? Quando você derivar do núcleo, né, do titular, para o tipo de dados, para o perímetro do ecossistema e tudo mais, facilita muito espacialmente. Perfeito. Inclusive, dentro dessa visão, né, me parece também que as políticas, ou seja, tudo isso vale dentro dessa visão de integração, né? Ou seja, sempre com a cabeça no titular, né? E também, até já conversamos rapidamente, eu pedi uma dica para uma apresentação, você falou a relação com a Lei de Defesa do Consumidor, né? Que é mais ou menos assim, né? Exatamente, essa integração, né? Ontem a gente estava tendo uma reunião com o cliente e surgiu a questão do prazo de retenção. O prazo de retenção não está só na LGPD, está na lei do Marco Civil da Internet. Você tem que reter
se você for administrador de sistema, né, de uma aplicação. Então, essa integração entre as leis, ela está numa camada acima ou por trás da integração entre as políticas, né? Se você faz esse trabalho em camadas, facilita muito, porque uma camada cola na outra, né? E você tem uma integração geral, né? É uma visão Claro. espacial de arquitetura, que se você não tiver essa visão assim de conjunto e fizer tudo picado, separado e tal, você pode se perder ou perder muito de eficiência, né? E o tempo está chegando, agosto está chegando, né, com a finalidade, né? Legal. Gabriel, uma pergunta aí, que eu acho que um ponto da LGPD, que a gente sempre fala de equipe multidisciplinar, projeto multidisciplinar, várias pessoas atuando, e isso aí também vai gerar uma série de sistemas, né? Sistemas de call center, que a entrada lá da requisição do titular pode ser num call center, ou então um sistema de ouvidoria, ou um DLP que manda informação. E aí o DPO, se ele tiver que olhar uma tela de um monte de sistema, ele não vai fazer outra coisa, né? Vai ficar só aprendendo interface. Então, eu entendo que o que você falou aí, dentro dessa visão de LGPD Hub, é a possibilidade também de pegar todas essas integrações e criar uma comunicação única, um alerta único, mais ou menos isso, né? Sim, exatamente. Acaba. Deu um pouco uma travada aqui que meu computador está ruim, mas exatamente, você acaba tendo equipes multidisciplinares integrando e verificando vários sistemas, e aí através das integrações você consegue unificar tudo isso, seja com Power Automate, seja com esses conectores, e unificar, por exemplo, os alertas, pode ser lá feito na LGPD Manager, e aí fica mais fácil de fazer essa gestão. Sim, e o interessante do Power Automate, né, é que ele permite que a própria empresa fique lá criando os conectores, ou seja, toda a parte, né, que ela consegue programar em termos de integração com o no-code, ela vai poder administrar aquele ambiente ali também, né? Sim, tem algumas. É possível criar conectores customizados, então eles já possuem algumas coisas pré-prontas, onde você consegue integrar ou então juntar vários conectores e montar o seu próprio conector e reutilizar. Ou então, quando realmente é uma coisa que está muito difícil de ser feita por lá, aí normalmente a gente tem um conector já padrão do Power Automate para o Scoob, aí a gente trata tudo isso o que tem que ser feito no Scoob e, se necessário, volta para o Power Automate. Sim. É um ambiente que, na verdade, é o histórico, né, da TI da empresa, né? A empresa colocou um monte de ambiente, agora, por exemplo, com o Office 365, é um outro conceito de se utilizar o Office, os próprios sistemas de e-mail, o mau uso da nuvem, né? Isso cria um ambiente heterogêneo que cada vez mais exige essa integração. Cada um de nós aqui mostramos um monte de integração necessária, né? O Julião mostrou um monte de logotipo ali, então o desafio realmente... E o próprio Dr. Gilberto, dentro da parte jurídica, né, corroborou com esse conceito da integração. Pessoal, vou pedir aí, na ordem aí, na sequência da apresentação, cada um fale um minutinho aí para a gente concluir, que o nosso SLA vai até meio-dia. Então, não é o SLA do recurso, a gente pode ficar falando aqui até o tempo que a gente quiser, mas é da fome, né? O estômago vazio não é um bom conselheiro. Eu começo, Fernando. Eu diria o seguinte, que a harmonização das políticas, nesse momento, talvez, assim, do ponto de vista legal, o mais importante, né? Como integração. Nesse momento, assim, a parte de termo de consentimento, contratos e tal, provavelmente já devem ter sido cuidados, né? Falta agora integrar tudo isso, essa organização que foi feita especificamente para a LGPD, uma organização que existe no resto da organização. Se a gente tiver um cluster LGPD que está dissociado do resto, isso não vai funcionar. A velocidade que a LGPD pede de resposta imediata, solicitações, etc. Então, a integração nesse momento é crítico. É isso, pessoal. Eu concordo com o Dr. Gilberto absolutamente, né? Harmonização e integração são de fato palavras-chave, né? O que a gente tem visto em campo, na execução aí de projetos, né, atendendo clientes com grandes volumes de dados, é que é um grande desafio, mesmo que você tenha mapeamento de processos, mesmo que você consiga desenhar, né, os processos
a ponto de poder dizer, olha, eu tenho operações de tratamento de dados pessoais dentro do departamento X, operação 1, operação 2, operação 3, ainda assim tem uma dificuldade muito grande de ser preciso em dizer quais são os dados que você está utilizando ali naquele momento, né? Até vou aproveitar para responder outra pergunta do Carlos, né? Sobre a identificação de presença de dados pessoais em planilhas Excel, estejam armazenadas, né, em servidores de arquivos, ou FTP, a resposta é sim, né? E você vê que o que é normal, né? Como os nossos colaboradores, né, as pessoas que lidam no dia a dia, não foram instruídas ou não tinham a cultura de tomar cuidado com o uso de dados pessoais, e aqui a gente encontra um outro derivado, né, que é capacitação, né, e aculturamento das pessoas. Naturalmente, o comportamento normal é sair fazendo cópias de diversos arquivos. Então, o Big ID vai te dizer não só que existe dado pessoal dentro de um doc, dentro de um XLS, dentro de um TXT, como também vai dizer, encontrei cópias desses arquivos em diversos outros lugares. Então, ser preciso em atender os requisitos da lei, no sentido de dizer onde é que os dados pessoais do Marcos Julião estão, né? É necessário que você tenha algo que dê esse tipo de embasamento para todas as outras camadas de governança, como a gente comentou aqui. E com certeza, por mais que uma metodologia para poder abordar esse problema é a lógica do microserviços, né? Integrar e conseguir ter várias coisas, vários conectores, buscando em vários lugares. É muito importante também essa centralização que até o Fernando comentou, onde você consegue gerenciar e governar melhor todas essas alertas, todos esses planos de ação, para que você possa ver o One Big Picture de uma maneira mais unificada. Bom, ok, pessoal. Agradeço a vocês todos aí. Nós vamos ter, vocês podem ainda, vai ficar um tempinho aqui esse QR Code, podem entrar em contato conosco, tá? Querendo qualquer tipo de informação ou até uma apresentação para a sua equipe. Agradeço a presença aí até agora. Nós vamos também disponibilizar a gravação dessa live. Agradeço também aos palestrantes aí, que realmente foi ótimo. Aprendi bastante. Eu gosto de participar de live, porque eu aprendo pra caramba com esses caras. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima vez. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela Valeu. oportunidade. Um grande abraço a todos aí. Bom dia a todos. Obrigado a todos. Valeu.